e a gente dá início à sessão. Jailson, quando estiver pronto, fica à vontade. Jailson, já está gravando? Já está gravando. Ah, tá ok. Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. Hoje, dia 11 de novembro de 2022, 8 horas e 31 minutos, estamos dando início à sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Inicialmente, agradeço a presença do Dr. José Ricardo Rassui aqui, que está nos auxiliando, tendo em vista a ausência do Dr. Rafael, tá? O representante fiscal, Dr. Jean, também está presente, a doutora Marina, pela contribuinte Luiz Dreyfus, e o Dr. Aquiles, pela contribuinte Delite Distribuidoras. Para iniciar o julgamento, eu peço para que todos abram o processo do AIM 442.082, Deli Distribuidora de Cosméticos e Prestação de Serviço Limitada, processo de minha relatoria. O doutor Aquiles está presente para fazer sustentação oral. Doutor Aquiles, considerando que houve um pedido de conexão, eu fiz o voto para a presidência analisar esse pedido. Então, o senhor pretende fazer a sustentação oral hoje ou pretende no retorno? Eu não votei o mérito ainda. Bom dia. Eu pretendo fazer no retorno, por favor. Tá ok, então. Eu vou passar a leitura rápida do voto e eu já abro para discussão. A partir do item 6, o AIM contém duas acusações de deixar de pagar ICMS. A primeira tem origem da omissão de notas fiscais sem destaque de imposto em operações tributárias. A segunda refere-se à falta de recolhimento de ICMS-ST por emissão de notas fiscais sem destaque de imposto. Antes de analisar as preliminares e o mérito, opino pela conversão de julgamento em diligência. Alega autuada as folhas 1870/1871, conexão entre este AIM e o de número 438.938, dígito 4. Vejamos, transcrevo parte do recurso em que se aborda a conexão e continuo no meu voto. Considerando a competência da presidência do TIT para deliberar acerca do pedido de conexão e tendo em vista que o AIM 438.938, dígito 4, foi distribuído em 23/8/2022, data anterior à distribuição desses autos, converto o julgamento em diligência para análise da conexão e eventual prevenção da ilustre juíza doutora Isabel Cristina Mil Luciano. Antes exposto, converto o julgamento em diligência para a presidência desse tribunal para análise do pedido de conexão interposto pelo contribuinte. Só um minuto, por gentileza. O voto está registrado. Alguém tem alguma dúvida? Vou encerrar os debates e passar o julgamento. Doutor Aquiles, o julgamento foi convertido em diligência para a presidência deliberar acerca do pedido de conexão. No retorno dos autos, se ele decidir pela conexão, ele vai ser redistribuído para a doutora Isabel. Caso ele decida
pela não conexão, então ele retorna para mim e eu analiso o mérito do recurso. E também abro para fazer sustentação oral. Ok, muito obrigado. Obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. Bom dia. Dando continuidade ao julgamento, temos 2 processos da Luiz Dreyfus, tá? Um relator é o doutor Carlos, e são em vistas tanto para mim quanto para o doutor Walter, e outro processo é de minha relatoria. Doutora Marina, eu vou começar pelo meu processo, tá, de relatoria, que o doutor José Ricardo Rassui está presente, e aí a senhora vai fazer a sustentação oral dele, para ele entender, os processos são análogos, e na sequência a gente passa ao outro processo, tá? Então, o AIM, peço que todos abram o AIM 4.113.612, Luiz Dreyfus Company, Sucos S.A., processo de minha relatoria. Vou contextualizar ele e já abro para sustentação oral, tá? Noemi autuada e acusada de falta de pagamento de ICMS, item 1 e crédito indevido, itens 2 e 4. O subitem 3.2 não está em discussão, tendo em vista a informação de recolhimento antes da interposição da defesa. A primeira instância manteve integralmente os subitens remanescentes do item 3 e cancelou as demais acusações. Itens 1, 2 e 4, tá? Itens 1, 2 e 4. Então, vou passar as acusações. No item 1, o contribuinte enquadrado no regime periódico de apuração, RPA, deixou de pagar ICMS por emissão de escrituração de notas fiscais eletrônicas referentes às operações tributadas como não tributadas. Verificou-se que houve emissão de notas fiscais de remessa para industrialização sem o respectivo retorno em até 180 dias, conforme a exigência do artigo 409 e 410 do RICMES. Também não houve pedido de prorrogação de prazo para essas operações. Item 2. Creditou-se indevidamente de ICMS através da escrituração no seu livro registro de entradas de notas fiscais referente a operações com diferimento de imposto, entradas internas de cavaco de madeira, nos termos do artigo 350, inciso 7º do RICMES. Verificou-se que o contribuinte não pratica a regra do artigo 116 do RICMES nas entradas das mercadorias do estabelecimento. Item 3. Creditou-se indevidamente de ICMS através de escrituração no seu livro registro de entradas de notas fiscais referentes às operações com diferimento do imposto, originadas em fornecedores paulistas, adeptos do regime especial autorizado pelo processo Cefaz número tal, que concede o diferimento para as operações emitidas pelos fornecedores aderentes ao regime. Verificou-se que as operações de entradas relacionadas no demonstrativo 3 e originadas no fornecedor AB Enzimas, Griffius Embalagens, Orsa, Usina Santa Fé e Paulista Embalagens, que estão contempladas pelo regime especial e sujeitas ao diferimento do imposto. Verificou-se que o contribuinte não pratica a regra do 116 do RICMES nas entradas das mercadorias do estabelecimento. Item 4. Creditou-se indevidamente do ICMS em montante superior ao limite autorizado de 1,48 avos por mês relativo à aquisição de ativo imobilizado. São essas as acusações. Fique à vontade, doutora Marina. Bom dia. Bom dia. Na verdade, a Delegacia Tributária de Julgamento de Campinas já cancelou boa parte da autuação, e o meu recurso versa tão somente quanto ao item 2.3 do auto de infração. Em relação a esse item, não pode ser ignorado ou mesmo negado o direito de que nessas operações ocorreu o destaque do ICMS nas notas fiscais no período que versa sobre de janeiro de 2015 a dezembro de 2016, conforme pode ser observado no demonstrativo 3 do auto de infração.
o destaque do imposto nas notas fiscais de remessa enseja o direito ao seu creditamento pelo adquirente. Eis que o ICMS creditado pela empresa foi recolhido pelos fornecedores indicados nesse demonstrativo, as folhas 93 a 104. Como o imposto foi cobrado nas remessas das mercadorias à recorrente, deve ser reconhecido como legítimo esse crédito, né, apropriado, ainda que tais fornecedores pudessem gozar do regime especial que prevê a possibilidade de diferir o imposto, sob pena de ofensa ao princípio da não cumulatividade previsto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal. Não houve também qualquer prejuízo ao erário, sendo que a exigência desse imposto constitui verdadeiro enriquecimento ilícito do fisco, porque não pode ser admitido aí, uma vez que já foi recolhido o imposto pelo fornecedor, e esse crédito deve ser reconhecido para a recorrente. Outro ponto de inconformismo da recorrente é em relação à multa, que foi fixada em 100% sobre o valor do crédito escriturado, contudo, constitui um patamar confiscatório, contraria a regra constitucional do direito da vedação ao confisco, violação à razoabilidade e à proporcionalidade, em observância ao artigo 37 da nossa Constituição Federal. Inclusive, o STF fixou como percentual de cobrança da multa o limite de 20%. Então, não faz, pede aqui para o cancelamento da multa por ter o cunho confiscatório, né? E peço que seja dado provimento ao nosso recurso, reformando a decisão nesses pontos. Obrigada. Doutora, deixa eu só contextualizar e já adianto uma parte do meu voto. O que acontece? A primeira instância, ela cancelou o item 2 de crédito indevido do que trata do cavaco de madeira, né? E eu, no processo de relatoria do Dr. Carlos, ele também cancelou e foi o motivo pelo qual eu levei em vista. Considerando que o Dr. José Ricardo Rassui, ele não estava no último julgamento que tratou dessa matéria, a senhora quer se alongar um pouquinho na sustentação oral e tratar dessa matéria também? Por Posso sim. gentileza, também? Tá bom? Claro. O ponto é que, como se sabe, no artigo específico do regulamento, o tipo da madeira, ela deve ser especificada, né? No nosso caso, o cavaco de madeira, ele é utilizado e consumido no processo produtivo, e ele é consumido integralmente, né? E como se sabe, a fiscalização não apontou o tipo de madeira relacionada a esse produto, enfim, não veio a especificidade pela fiscalização de qual seria a madeira, porque temos pinos, eu acho que são 3 tipos, né? Araucária, pinos e tem mais um outro que eu não estava Pinos, aqui. araucária e eucalipto. Isso não foi indicado pela autoridade. E, como bem relatou a delegacia, é uma causa de nulidade e falta esse elemento para constituir infração, né? Mas mais do que isso, a gente entende que é um insumo, porque ele é consumido integralmente aí no processo produtivo, e é uma exceção à regra de diferimento do artigo, então, é a combinação do 428 e do 350 do regulamento. E a gente pede que seja mantida o cancelamento aí desse item. Doutora, só para contextualizar aqui, lembro que na última sessão a senhora tinha afirmado, assim, em razões orais, que na verdade que o insumo, a madeira utilizada, são as madeiras chamadas as madeiras não nobres, que seriam pinos, araucária e pinos, araucária e deixa eu, só para...
são madeiras utilizadas na queima, né? Como combustível, né? E são pinos, araucária e eucalipto. Como é que fala? Esse processo foi convertido em julgamento de diligência e o autor do feito, ele foi lá e atestou que viu essas madeiras, que as madeiras que a contribuinte utiliza são realmente pinos, araucária e eucalipto. A senhora confirma isso daí também ou utiliza outro tipo de madeira? Não fui eu que participei do primeiro julgamento, foi minha colega. Eu Ah, foi a sua não sei. colega? Ah, Agora, entendi. eu não consigo Tá, afirmar porque ela... sem revisitar isso. Ah, tá. É porque ela afirmou textualmente que são as chamadas madeiras não nobres, né? Tá, ok. Eu vou passar a leitura do meu processo, do meu voto, e eu já adianto que eu levei isso em consideração nesse voto também, tá? Então, vamos lá. Só um minutinho. Voto. A partir do item 9, tá? O voto já estava disponível. No AIM, autuado é acusado de falta de pagamento de ICMS, item 1, e crédito indevido, itens 2 a 4. O subitem 3.2 não está em discussão, tendo em vista a informação de recolhimento antes da interposição da defesa. A primeira instância manteve integralmente os subitens remanescentes do item 3 e cancelou as demais acusações, itens 1, 2 e 4. No recurso de ofício, a dota representação fiscal se manifesta pelo restabelecimento integral dos itens 1, 2 e 4. Item 1. A acusação do item 1 é deixar de pagar ICMS por emissão e escrituração de notas fiscais eletrônicas, referente a operações tributadas como não tributadas. Explica o relato infracional que, abre aspas, verificou-se que houve emissão de notas fiscais de remessa para industrialização, CIOF-OP 5901, sem o respectivo retorno em 180 dias, conforme a exigência do artigo 409 e 410 do RICMS-SP. Também não houve pedido de prorrogação de prazo para essas operações, fecha aspas. O julgador tributário, ao analisar a defesa, concluiu pela improcedência do lançamento nos seguintes termos. Transcrevo parte da decisão de primeira instância, dos parágrafos 15 ao parágrafo 31, que trata da acusação, e continuo no meu voto. A DRF, em parecer de recurso de ofício, argumenta que, diz a DRF, transcrevo parte do recurso da DRF e continuo no voto. Afasto os argumentos da DRF e mantenho o cancelamento do item 1. A ilustre julgadora está correta. Os autos demonstram atraso na escrituração das notas fiscais de retorno. O atraso implica em conduta infracional regulamentar, mas não é capaz de se exigir o imposto da operação, pois, como exemplificado pela decisão de primeira instância, o retorno da mercadoria ocorreu dentro do prazo legal. A escrituração extemporânea da nota fiscal, como no caso dos autos, caracteriza a conduta infracional apenada com multa regulamentar por atraso de escrituração, mas não se pode exigir imposto, tal como consta da acusação. Destarte, não acolho as razões da DRF e mantenho integralmente a decisão de primeira instância, na parte que cancelou o item 1 do AIM. Então, nesse caso, eu acabei mantendo a decisão de primeira instância, porque houve um atraso na escrituração e o retorno se deu dentro do prazo regulamentar de 180 dias. Passo ao item 2. No item 2, a acusação de crédito indevido, através da escrituração em seu livro registro de entradas, de notas fiscais referentes a operações com diferimento de imposto, entrada interna de cavaco de madeira, nos termos do artigo 350, inciso 7º do RICMS, decreto número tal. O AFR informa no relato infracional que, abre aspas, verificou-se que o contribuinte não pratica a regra do 116 do RICMS nas entradas das mercadorias do estabelecimento, fecha aspas. A julgadora de primeira instância cancelou a acusação, pois entendeu que não havia, abre aspas, prova de que as mercadorias adquiridas pela empresa autuada estavam sujeitas ao diferimento de que trata o artigo 350, incisos 7º do RICMS. Fecha aspas. A julgadora entendeu que a legislação impõe diferimento em operações de cavaco de
pinus, araucária e eucalipto, e não haveria prova de que se tratava de cavaco, de que o cavaco seria pinus, araucária ou eucalipto. A Colei da terceira Câmara Julgadora anulou a decisão de primeira instância anterior, sob o entendimento de que a própria contribuinte não se insurgiu no sentido de controverter que a madeira adquirida seria cavaco de pinus, araucária ou eucalipto. Assim, deveria a julgadora se pautar nas razões defensivas e não controverter a base de acusação, cavaco de pinus, araucária ou eucalipto. Sobre o tema, ressalto que esta Colei da nona Câmara Julgadora, em sessão realizada em 16 de nove de 2022, no julgamento do AIM 4.132.383, dígito 0, que foi lavrado contra outro estabelecimento da contribuinte Luiz Dreyfus e contempla a mesma acusação, ouviu as razões orais, em que se explicou que o cavaco deriva de madeiras não nobres, pinus, araucária ou eucalipto. E ressalto que, na oportunidade, o representante fiscal, presente à sessão de julgamento, até questionou o tipo de madeira e, novamente, foi explicado que se tratavam de pinus, araucária ou eucalipto, pois seriam as conhecidas como madeiras não nobres. Assim, entendo que não existe controvérsia acerca do tipo de madeira adquirida, sendo certo que se trata de cavaco de pinus, araucária e eucalipto, como afirmado pelo físico e não contraditado pela autuada nas razões de defesa e contra-razões ao recurso de ofício. Superada essa questão, entendo que o item 2 deve ser restabelecido integralmente. A autuada informa que adquire cavaco de madeira para utilizar exclusivamente na geração de energia, pelo qual é empregado em seu processo produtivo. Também explica que, abre aspas, no caso em tela, considerando que o cavaco de madeira adquirido pela recorrente foi efetivamente consumido na geração de energia em seu processo industrial e não a possibilidade de ocorrer o lançamento do imposto, é legítimo a interrupção do diferimento. Observa-se que, no presente caso, a recorrida figura como usuária final do cavaco de madeira, hipótese em que, nos termos do artigo acima citado, fica interrompido o diferimento do ICMS. Sobre a matéria, dispõe a decisão normativa CAT 06 de 2016. Transcrevo a CAT 06 de 2016 e vou passar a leitura do item 4, que encontra subiado. Do mesmo modo, o diferimento previsto nos artigos 7, dos incisos 7 e 8 também é aplicado às operações internas, como tais quando destinadas a contribuintes paulistas, que as utilizará na geração de energia, mediante combustão em caldeiras e fornos, para aplicação direta e consumo instantâneo em processo de industrialização de novo produto, devendo o imposto ser destacado no momento em que ocorrer a saída do produto, resultante da industrialização. Artigo 350, inciso 7º, C, inciso 8º, C do RIC 00. Continuo no meu voto. O item 4 da decisão normativa CAT 06 de 2016 contempla especificamente o caso dos autos, em que se aplica o diferimento das operações. Sendo assim, a autuada não poderia se creditar do imposto destacado na nota fiscal. O destaque do imposto da nota fiscal é indevido, pois o diferimento não é facultativo, razão pela qual a autuada não poderia se aproveitar do crédito. Ressalto que a matéria em discussão já foi apreciada em sede especial e o entendimento exaurado foi pela manutenção da acusação. Cito as decisões proferidas no AIM 4.120.418, sessão realizada em 25 de 8 de 2016, decisão unânime, juiz relator, Dr. Marcelo Amaral Gonçalves de Mendonça, e AIM 4.119.480, dígito 9, sessão realizada em 22 de 4 de 2021, decisão não unânime, juiz relator, Dr. Marco Antônio Veríssimo Teixeira. Destaque, opino em relação ao item 2 pela reforma da decisão de primeira instância para restabelecer integralmente o item 2 do AIM. No item 4, a acusação é de crédito indevido, de ICMS, abre aspas, relativo às notas fiscais de entradas 27.290 e 33.249, série 8, importação de ativo, em montante superior ao limite de 1,48 avos por mês, relativo à aquisição de ativo imobilizado. Na impugnação,
A autuada descreve que, abre aspas, importou dos Estados Unidos o produto denominado membrana de ultrafiltração, classificado no NCM número tal, objeto das declarações de importações, desde número tais, para ser submetido ao processo de industrialização de suco de laranja. Argumenta ainda que, abre aspas, o referido produto é totalmente consumido no seu processo produtivo de suco de laranja, fecha aspas. A decisão recorrida analisa o laudo de forma pormenorizada e afasta a tese defensiva de que os produtos são insumos e dão direito ao crédito. A julgadora pontua que, na verdade, a mercadoria se trata de peça de reposição de filtro industrial, sendo assim, caracteriza-se como material de uso e consumo, e cancela a acusação sob o fundamento de que o agente fiscal autuante não conseguiu demonstrar que as mercadorias adquiridas através das notas fiscais elencadas no demonstrativo 128 se refere à peça que acompanham máquinas e equipamentos que foram devidamente contabilizadas como ativo imobilizado na contabilidade da empresa autuante. Vejamos, transcrevo parte da decisão de primeira instância que abordou o tema e continuo. A DRF, em parecer de recurso de ofício, pugna pelo restabelecimento do item 4. Argumenta que, abre aspas, não se trata de produto utilizado no processo industrial, e sim peças que acompanham máquinas e equipamentos, ativo industrial, conforme NCM dos documentos fiscais, não sendo permitido o crédito integral, somente o uso da regra de 1,48 mensal. Ao analisar o laudo, entendo que a decisão de primeira instância deve ser mantida integralmente, pois, como mencionado pela julgadora de primeira instância, na verdade, estamos diante de peças de reposição, que não dariam direito ao crédito. Na acusação, consta expressamente que o crédito se refere à aquisição de ativo imobilizado. Por esta razão, a primeira instância cancelou o item infracional, vez que o AFR não comprovou que as peças não foram contabilizadas como ativo imobilizado. Registre-se que o AFR, na manifestação fiscal, após a apresentação da defesa, instruída com laudo, informa que material de consumo não dá direito ao crédito. A manifestação da AFR reforça a conclusão da primeira instância, de que trata-se de material de uso e consumo. Vejamos, transcreva a manifestação do ASR e continuo no meu voto. Neste contexto, opino pela manutenção da decisão da decisão de primeira instância, pois há erro de acusação, vez que não se trata de crédito de ativo imobilizado, como consta na acusação. E foi por esta razão que a ilustre julgadora de primeira instância concluiu pela improcedência da acusação, vez que não há prova de que as requisições foram contabilizadas como ativo imobilizado na contabilidade da empresa autuante. Descarte, mantém o cancelamento do item 4 do AIM. Passou o recurso ordinário. O recurso ordinário se insurge contra a manutenção dos subitens remanescentes do item 3. A DRF, em parecer de recurso, manifesta-se no mérito pela manutenção da decisão de primeira instância. No entanto, requer, abre aspas, a aplicação da súmula 10 desse tribunal de imposto de taxas para limitar os juros incidentes sobre o crédito tributário do AIM inicial, a taxa Selic. No item 3, consta acusação de crédito indevido referente a operações com diferimento de imposto originadas em fornecedores paulistas, adepto do regime especial autorizado pelo processo Cefaz número tal, que concede diferimento para as operações remetidas para os fornecedores aderentes ao regime. O relato infracional informa que, abre aspas, verificou-se que as operações de entradas relacionadas do demonstrativo 3 e originadas dos fornecedores AB Enzimas, Grife Embalagens, Orsa, Usina Santa Fé e Paulista Embalagens estão contempladas pelo regime especial e sujeitas ao diferimento do imposto. De início, registro que não há controvérsia de que as operações são diferidas, pois no apelo recursal a autuada descreve que não nega nem ignora a existência dos termos de adesão ao regime especial. Vejamos, transcrevo parte do recurso ordinário e que a contribuinte demonstra conhecimento da existência do regime especial. E continuo no meu voto. Argumenta-se nas razões recursais o direito ao crédito com fundamento no princípio da não cumulatividade e que a exigência do imposto implicaria enriquecimento ilícito por parte do Estado. Sem razão, inexiste ofensa ao princípio da não cumulatividade.
autuada tinha ciência da existência de termo de adesão ao regime especial. De tal sorte, o crédito destacado indevidamente não poderia ser aproveitado. A regra de diferimento acordada em regimes especiais não é facultativo, como bem explica o ilustre doutor Eduardo Pérez Sallusti, no processo de RTC 3, 66181/2010. Vejamos, transcrevo parte do voto do doutor Eduardo Sallusti e continuo no meu voto. Atente-se que a manutenção da acusação não implica enriquecimento lícito do Estado, pois o destaque do ICMS foi indevido e a legislação dispõe de regras específicas que contemplam a restituição do ICMS que foi indevidamente destacado no documento fiscal. Também não há como acolher a tese de falta de prejuízo ao erário, pois a conduta infracional não depende da constatação de prejuízo ao erário. Ademais, como mencionado acima, o destaque indevido do imposto abre possibilidade do direito à restituição. Adicionalmente, ressalto que a Igreja Câmara Superior tem entendimento de que a alegação de falta de prejuízo ao erário não descaracteriza a infração, conforme consignado na emenda do processo de RT 3, 367, 416, 2008. Vejamos, transcreva a emenda e continua. Assim, no mérito, não acolhe as razões do recurso ordinário para manter integralmente o item 3. Com relação aos juros, considerando a manifestação da DRF, limito a cobrança dos juros acima da taxa Selic, tendo em vista a recente revisão da súmula 10 deste tribunal, que assim dispõe. Transcrevo a súmula 10 e continuo no voto. Antes posto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso de ofício e do mérito dou-lhe parcial provimento para restabelecer integralmente a exigência do item 2 do AIM. E conheço do recurso ordinário e do mérito dou-lhe parcial provimento para limitar os juros de mora à taxa Selic nos termos da súmula 10 desse tribunal, que foi revisada em 9/6/2022. Só vou gravar o voto e eu abro para discussão. O voto já está gravado. A doutora Marina está com a mão levantada, quer se manifestar, fica à vontade. Por favor, pela ordem, é que eu revisitei aqui as razões do recurso e das contrarrazões, e a gente afirmou que as madeiras, elas não são daquele tipo, porque são simples cavacos de resíduos de lenha, né, materiais que são sujeitos ao ICMS, sendo então também outro ponto de nossa alegação que eu queria reforçar, é que constitui uma exceção, né, que está no inciso 3 do artigo 428 do regulamento, que não há uma transformação de um novo produto, porque é consumido integralmente como combustível para energia, né, na caldeira, e então deve ser observada essa exceção, porque existe a interrupção do diferimento, né, então esses são os nossos argumentos, mas em relação ao tipo de madeira, está claro aqui a nossa insurgência, afirmando que não são daqueles tipos considerados aí pela fiscalização. Não há prova também, não há prova da fiscalização de que seria esse tipo de madeira, né? Eu li o recurso, eu li a defesa, e assim, a empresa também não trouxe nenhum laudo, e tem uma manifestação da FR que compareceu na empresa e afirmou isso daí. E a empresa também não trouxe nenhum laudo dizendo que seria outro produto, que seria outro tipo de madeira. Então, por isso que eu acabei levando em consideração até a afirmação da última patrona, porque ela afirmou, literalmente, falou, olha, é esse tipo de madeira, por quê? Porque são os tipos de madeiras não nobres que são utilizadas para queima de produto. Não dá para você adquirir outras madeiras, né? Por isso que eu acabei levando isso em consideração. E essa também foi a questão do cancelamento, da anulação da primeira decisão.
Por quê? Porque a primeira decisão ela controverteu algo que não tinha sido controvertido na defesa. Porque a defesa, ela justamente ela se pauta no seguinte: fala, olha, tem direito ao crédito, por quê? Porque é utilizado como insumo e houve quebra de diferimento, entendeu? Por isso que a decisão anterior, em sede ordinária, ela anulou a decisão de primeira instância. Ela falou, olha, a primeira instância controverteu algo que nem o contribuinte controverteu. A primeira defesa, o contribuinte não fala que houve erro de acusação, que as madeiras adquiridas não seriam madeiras que estão sujeitas literalmente na legislação, ao diferimento, né? Então, por isso, assim, nesse caso, como não foi controvertido no início e depois, logo em seguida, a gente teve um julgamento aqui e foi dito literalmente, até o representante fiscal, ele foi lá e perguntou isso e assim, a patroa foi lá e falou, não, é esse tipo de madeira, porque são as madeiras não nobres, não dá para você queimar outro tipo de madeira, né? São as madeiras que são utilizadas para replantação e tudo mais, né? Por isso que eu acabei utilizando esse fundamento, né? Que também, e na época, o doutor Carlos apresentou o voto, né? Eu acredito que ele vai fazer uma preferência, vai levar em vista, no sentido da decisão de primeira instância, que é utilizada como insumo de queima, de produção, que é justamente a tese defensiva que foi trazida na primeira instância, né? Mas foi por isso que eu acabei levando isso em consideração, tá bom? Doutor Carlos vai fazer a... Presidente, por gentileza, eu solicitei uma preferência, por gentileza, presidente. Ok. Presidente, eu também solicitei, peço permissão. Vou pedir aqui, tanto o doutor Carlos quanto o doutor Walter fizeram uma preferência, e eu, assim que tiver registrado, eu peço para que passem a leitura. Presidente, posso tirar uma dúvida, porque tem reflexo no outro processo que a gente vai julgar? Coisa rápida. Como o presidente teve toda a paciência de ler todo o processo ali, né? Eu só para saber, quando fala a questão de aproveitamento de crédito, não tem nenhuma relação com insumos aplicados no processo fabril, é só ativo, né? Porque na defesa, eu vi que consta o mesmo laudo do processo posterior que a gente vai julgar. E o laudo tem 17 folhas com vários itens de insumos, e eu tenho um voto para apresentar no próximo. Então, só para ter certeza que eu não vou jogar de forma diferente aqui, ou acompanhar de forma diferente, né? Deixa eu ver, qual que é o item aqui, doutor Walter? Desculpa, não, é que aparece na defesa de primeira instância, já pego até as folhas aqui. Esse laudo é o mesmo que eu avalio no outro processo. E aí me chamou a atenção, né? Eu falei, será que tem algum crédito que não seja só ativo? Não tem, por exemplo, produtos químicos no meio da análise? É só para ter certeza. O laudo do crédito relativo à membrana? Então, tem um laudo aqui na defesa que é o mesmo que consta lá no outro processo. E não é sobre a membrana. As folhas 770, está logo na defesa, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. As folhas 770 traz um rol extenso de insumos aplicados no processo fabril. E aí, como eu analisei no outro, eu falei, olha, eu vou cometer algum equívoco aqui, né? Só para... Deixa eu abrir aqui. Posso? Pode, fica à vontade, doutora. Aqui. Normalmente a gente coloca esse laudo em relação ao item de produtos de limpeza, para esclarecer o que a gente utiliza como insumo para limpar os tanques. Então, a gente coloca o laudo para mostrar o processo produtivo do suco e a necessidade desses produtos de limpeza estarem no processo produtivo do suco, tá? Normalmente é isso. A membrana, que eu me recorde, eu vou até revisitar aqui o documento, mas ela não é... Mas esse aqui não tem nada a ver com esse processo não, viu, doutora? Perfeito. Isso aqui tem a ver com o próximo processo, mas não tem nada a ver com esse processo, não. Obrigado. Porque no outro processo tem o crédito indevido do material de limpeza, né? Esse processo aqui, ele juntou o laudo, mas não tem nada a ver com esse processo. É só para ter certeza, presidente, para não cometer um equívoco, né? A questão do cancelamento do item, que eu mantive o cancelamento, né? É por causa de erro de acusação, né?
que Tá. seria o 48 avos, na verdade, também é material de uso e consumo, mas a acusação fala em 48 avos de ativo imobilizado, né? Perfeito, perfeito. Tá. Obrigado, presidente. Eu vou manter aqui a preferência, porque é outro assunto que eu vou falar aqui. Tá, joia. Presidente, eu já estou com a preferência pronta, posso... Pode passar a leitura, doutor. Tá ótimo, então, presidente. Vamos lá. Presidente, não obstante as notáveis arguições do nobre relator em relação ao item 2.2 dos presentes autos, que entendeu se o adquirente das mencionadas mercadorias não for estabelecimento contribuinte ICMS, não se aplica o diferimento previsto no inciso 7 e o 8 do artigo 350 do RICMES, uma vez que não há possibilidade de imposto a ser lançado nos momentos indicados nas alíneas daquele artigo, ocorrendo nessa hipótese a interrupção do diferimento do lançamento do imposto, caso ele já tenha sido aplicado em operação anterior, nos termos do disposto do inciso 1 do artigo 428 do RICMES, devendo o imposto ser lançado e recolhido normalmente. Posto isso, data vênia diverge do seu entendimento, pois a recorrente adquire cavaco de madeira para utilizado exclusivamente na geração de energia, que é empregada em seu processo produtivo, não tendo autoridade fiscal observado que os incisos 1 e 3 do artigo 428 do RICMES constitui exceção ao conta disposto do artigo 357 do RICMES, na medida em que determina a interrupção do diferimento quando ocorrer a saída da mercadoria com destino ao consumidor ou usuário final, assim como nas saídas ou eventos que impossibilitaram o lançamento do imposto no momento expressamente indicado. O cavaco de madeira foi efetivamente consumido na geração de energia em seu processo industrial e não há qualquer possibilidade de ocorrer o lançamento do imposto, sendo legítima a interrupção do diferimento do imposto, figurando a recorrente como usuário final. Por todo acima exposto, decido por conhecer o recurso de ofício e no mérito negar provimento no que se refere ao item 2 do auto infração. É assim como eu voto, presidente. Presidente, eu fiquei com dúvida. Obrigado, doutor Carlos. Presidente, só para fazer uma pergunta, doutor Carlos, porque Sim. está do outro processo também, né? O doutor Carlos, ele está concordando com o presidente ou não? Não, só o item 2.2 que o presidente, ele não entende que o cavaco é utilizado como geração de energia. Eu entendo que sim, o Walter. Na verdade, o cavaco ele é utilizado na geração de energia. Sim. O problema é que acontece, ele tem diferimento. Sim. E tem uma, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, retomar o voto, se é uma portaria CAT ou a decisão normativa CAT. Decisão CAT 6, né? Isso, que ela trata justamente desse produto. E ele fala, que não interrompe o diferimento. Por isso porque fica para a saída, né? Então, ele fala, olha, não interrompe o diferimento, então não dá direito ao crédito. Por isso que eu acabei indo lá e mantendo a decisão. Sim. Obrigado, presidente. Também esclareceu, porque eu achei, quando o doutor Carlos leu o voto, parecia que estava concordando com o presidente. E eu acho que não está concordando. Né? Posso ler é curtinho aqui, presidente, a preferência? Fique à vontade. Na verdade, estou acompanhando o voto do presidente, né, do relator. Eu escrevo assim, ó, presidente, acompanho o voto do relator em sua integralidade e pontuo que a regra do diferimento implica a procrastinação do tributo para o momento posterior, na modalidade de substituição tributária subsequente, ou seja, a recorrente é a substituta tributária neste caso, devendo suportar o ônus tributário na sua escrituração fiscal, que, na prática, anula o seu efeito quando a aquisição de cavaco é utilizada no processo fabril como combustível de caldeiras, fornos de geração de energia. Frise-se que o procedimento a ser adotado é a do que o débito escritural é anulado pelo crédito escritural, já que se trata, como dito, de insumo de fabricação. Assim, não há que se falar, em princípio, da não cumulatividade, nem ausência de prejuízo ao erário paulista, pois o destaque no documento fiscal eletrônico é indevido e implicou na falta de recolhimento a maior, né, falta de recolhimento só, na verdade, é maior mesmo, pela recorrente, quando da saída dos seus produtos. Lembrando que o procedimento do diferimento não sujeita à operação. A regra do diferimento, o fornecedor da recorrente recolheu indevidamente o imposto, podendo ser requerida a restituição ou compensação. Por sua vez, a recorrente, na condição de substituta tributária subsequente, deveria ter suportado o ônus tributário da venda do produto.
É só para deixar pontuado, porque a recorrente também fala em princípio da não cumulatividade, direito à compensação, e também no falta de prejuízo ao erário. Na verdade, houve um prejuízo ao erário porque a substituta tributária é a recorrente, né? E o fornecedor recolheu indevidamente, e quando entra a mercadoria no estabelecimento, ele poderia ter visto ali e falar: o crédito, o destaque é indevido, não tenho direito ao crédito, né? Foi isso que aconteceu na prática. O resto, toda a fundamentação que o presidente apresentou, análise fática, inclusive da fiscalização, que converteu na diligência, comprovou a origem da madeira, e também não houve controvérsia por parte da recorrente, eu entendo que o voto do presidente é o correto. Doutor Jean, quer pontuar alguma coisa, doutor Jean, em relação aos itens que eu mantive o cancelamento? Doutor José Rassui também quer se manifestar? Fazer algumas pontuações a respeito, aproveitando o gancho desse... É o item 2 que fala sobre os cavacos de madeira, de araucária, pinos e eucalipto. Realmente aí a decisão normativa ACAT, ela é clara no sentido de dizer que esse diferimento previsto nos incisos também é aplicado às operações internas com tais mercadorias quando destinadas a contribuinte paulista que as utilizará na geração de energia, que é o presente caso, mediante combustão em caldeiras e fornos para aplicação direta e consumo instantâneo em processo de industrialização de novo produto, devendo o imposto ser lançado no momento em que ocorrer a saída do produto resultante dessa industrialização. Então, é só para colocar a base, né, a fundamentação da autuação. Eu fiz também algumas anotações aqui a respeito dos demais itens. Bom, com relação ao item 1, a nossa observação é no sentido de que a escrituração ela foi feita a destempo, com um atraso superior a 180 dias, conforme apurado no demonstrativo 1. Então, a empresa ela descumpriu essas obrigações, tanto principais quanto acessórias, contrariando os princípios de contabilidade e registros obrigatórios contemplados na legislação. Então, por exemplo, temos registros de entrada efetuado pelo autuado 806 dias depois da saída escriturada, prejudicando o controle da suspensão do imposto por parte do fisco e beneficiando a empresa com um saldo de imposto em aberto, que poderia ser prorrogado indefinidamente sem o devido registro das entradas na contabilidade fiscal. Devendo, portanto, a decisão ser reformada, decisão de primeira instância. Em correlação ao item 4, que trata do crédito indevido de imposto relativo às notas fiscais, tal que seria importação de ativo imobilizado. Embora a julgadora tenha argumentado em sua decisão que o fisco não conseguiu demonstrar que as mercadorias adquiridas através das notas fiscais elencadas no demonstrativo de folha 128 se referem a peças que acompanham máquina ou equipamento que foram devidamente contabilizadas como ativo imobilizado na contabilidade da empresa autuante. Conforme a descrição dessas informações, dessas notas fiscais, essas mercadorias se tratam de membrana de ultrafiltração para a indústria de suco de laranja. Então, parte de filtro industrial, conforme informações às folhas 30. E esse NCM dessa mercadoria está classificado como peça industrial, parte de máquina industrial. Portanto, ao nosso entender, tal peça de máquina não pode ser caracterizada como matéria-prima industrial e não se integra ao produto final industrializado, tratando-se de pré-requisito do processo produtivo para pleno funcionamento do bem do ativo fixo, ainda que seu descarte por desgaste depois de prazo variável no tempo.
Não se trata de produto utilizado no processo de industrialização, e sim de peças que acompanham máquinas ou equipamentos, ou seja, um ativo industrial, conforme o NCM, não sendo permitido o crédito integral, somente o crédito na regra de 1,48 mensal. Portanto, por ter desrespeitado o limite de crédito de 1,48, nós pugnamos pela reforma da decisão de primeira instância e restabelecimento do presente item. Então, são essas as considerações que a gente tem a fazer sobre esse aí. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Só para reforçar aqui, eu vou manter o cancelamento do item 1. Por quê? Porque o atraso de escrituração, ele não atrai a falta de pagamento do imposto, tá? Então, ou seja, não houve quebra, não houve a mercadoria, ela retornou no prazo legal, então a suspensão ela tem que ser mantida, tá? Houve, assim, um atraso de escrituração de fato, então isso seria uma multa regulamentar. Com relação ao ativo imobilizado, o motivo do cancelamento são dois, tá? Primeiro, porque não houve comprovação de que aquele bem estava registrado como ativo imobilizado. E segundo, a natureza do bem demonstra claramente que ele é material de uso e consumo, que não dá direito ao crédito. E, nesse caso, também não poderia ser mantida a acusação, porque, nesse caso, há erro de acusação, né? Por isso que eu vou manter o cancelamento desse item também. Alguém mais quer se manifestar? Podemos encerrar os debates? Pode encerrar. Para mim, ficaram claros os argumentos. Acho que está maduro para a votação. Tá joia, então. Obrigado. Vou encerrar os debates. Passar a verificação do quórum. Presidente, pedir só um pouquinho de paciência que eu estou me restabelecendo aqui no sistema. Não, mas nesse caso, como já registrou a preferência, doutor Walter, perfeito. só o doutor Hassui aqui vai ter que votar. Perfeito. Já fiz o meu voto. Tá joia. Doutora Marina, então, nesse caso aqui, o recurso de ofício foi parcialmente provido, prevaleceu o entendimento, doutor José Ricardo Hassui me acompanhou e a preferência do doutor Walter também acompanhou o meu voto. Então, o recurso de ofício foi parcialmente provido, restabelecido o item 2, que trata do crédito do cavaco de madeira. Com relação ao recurso ordinário, considerando a manifestação da DRF, foi parcialmente provido para limitar os juros à taxa Selic. Tá? Passou julgamento do segundo processo, o AIM 432.383, Luiz Dreyfus Company, Suco Limitada S.A. Dr. Carlos, ele é o relator, saiu em vista tanto para mim quanto para o doutor Walter. Eu vou passar a leitura desse voto também, que já estava disponível. Eu tratei justamente do cavaco de madeira, tá? Então, vou passar aqui. Pedi vistas dos autos para análise da matéria. O ilustre juiz relator, doutor Carlos Henrique Martins de Lima, aqui de pronto rendo minhas homenagens.
apresentou o seu voto na sessão de 16/9/2022. O AIM contém 6 acusações. Na defesa, a contribuinte informou que recolheu as exigências relativas ao item 6. A primeira instância manteve parcialmente o AIM, manteve integralmente os itens 1, 2, 4 e 5 e cancelou integralmente o item 3. No voto, relataram-se as alegações de fato e direito trazidas no parecer de recurso de ofício e no recurso ordinário, bem como as razões que lhe convenceram para negar provimento ao recurso de ofício e dar parcial provimento ao recurso ordinário para cancelar o item 2 do AIM. Com licença do ilustre juiz relator, adoto seu bem elaborado relatório e, com a devida vênia, divirjo parcialmente do seu voto, com relação ao improvimento do recurso de ofício e cancelamento do item 2 do AIM. O recurso de ofício refere-se ao cancelamento pela primeira instância do item 3 do AIM. A acusação do item 3 é de crédito indevido, abre aspas, referente a operações com diferimento do imposto, entrada interna de cavaco de madeira, nos termos do artigo 350, inciso 7º do RICMES, o produto seria utilizado para queima destinada à produção de energia, fecha aspas. A ilustre julgadora tributária cancelou a acusação sob o fundamento de que, abre aspas, a autuada adquiriu lenha ensacada, cavaco de madeira, resíduo de madeira, lenha para caldeira, em operações acobertadas por notas fiscais, cuja descrição do produto consta exata e somente esta informação. É óbvio que, em momento algum, tem adquirido madeira de pinos, de araucária ou de eucalipto, estas sim beneficiadas pelo diferimento de imposto. Por esse motivo, houve o correto destaque do ICMS nos referidos documentos e, por se tratar de aquisição de produto intermediário a ser empregado no processo industrial, legitimou a apropriação do ICMS como crédito na escrita fiscal da autuada, motivo pelo qual a acusação formulada no item 3 deve ser julgada improcedente. O ilustre juiz relator manteve o cancelamento da acusação, consignando que razão assiste à autoridade fiscal, que requer a reforma da decisão proferida que julgou improcedente do item 3 do AIM. Eis que a análise demonstrativo 3 resulta claro que o produto descrito é resíduo de madeira de cavaco, resultando comprovado no laudo acostado pela recorrente que ela utiliza como insumo o cavaco de madeira, adquirido em operação cobertada por notas fiscais com destaque de ICMS, o que legitima o creditamento do imposto, sendo certo que, em momento algum, adquiriu madeira beneficiada com diferimento de imposto, devendo ser mantida neste ponto a decisão proferida em primeira instância. De início, registro que não há controvérsia acerca do tipo de madeira adquirido, sendo certo que se trata de cavaco de pinos, araucária ou eucalipto, como afirmado pelo fisco e não contraditado pela autuada nas razões de defesa e contrarrazões ao recurso de ofício. Isto porque, em sessão realizada em 16/9/2022, ouviu-se as razões orais e a ilustre patrona, doutora Amanda Silva Bezerra, explicou que o cavaco deriva de madeiras não nobres, pinos, araucária ou eucalipto. Ressalto que, na oportunidade, o representante fiscal, presente à sessão de julgamento, até questionou o tipo de madeira, e novamente foi explicado que se tratavam de pinos, araucária ou eucalipto, pois seriam as conhecidas como madeiras não nobres. Superada essa questão, entendo que o item 3 deve ser restabelecido integralmente. A autuada informa que, abre aspas, adquire cavaco de madeira para utilizá-lo exclusivamente na geração de energia, que é empregada em seu processo produtivo. Também explica que, diz a contribuinte no apelo recursal. No caso em tela, considerando que o cavaco de madeira adquirido pela recorrente foi efetivamente consumido na geração de energia em seu processo industrial e não há qualquer possibilidade de decorrer o lançamento do imposto, é legítimo a interrupção do diferimento do imposto. Observe-se que, no presente caso, a recorrida figura como usuária final do cavaco de madeira, hipótese em que, nos termos do artigo acima citado, fica interrompido o diferimento do ICMS. Sobre a matéria, dispõe a decisão normativa CAT 6. Transcrevo a decisão normativa CAT 6 e continuo no meu voto. O item 4 da decisão normativa CAT 6 contempla especificamente o caso dos autos, e se aplica ao diferimento das operações. Sendo assim, a autuada não poderia se creditar do imposto destacado na nota fiscal. O descarte do imposto na nota fiscal é indevido, pois o diferimento não é facultativo, razão pela qual a autuada poderia se aproveitar do crédito. Ressalto que a matéria em discussão já foi apreciada em sede especial e o entendimento exarado foi pela manutenção da acusação. Cito as seguintes decisões.
Cito a decisão do AIM 420/418, dígito 9, e a IM 419/480, dígito 9. Destarte, opino em relação ao item 3 pela reforma da decisão de primeira instância, para restabelecer integralmente. Para restabelecer integralmente. Peraí, só. Para restabelecê-lo integralmente. Do recurso ordinário. Com relação ao recurso ordinário, acompanho o ilustre juiz relator pela manutenção integral da exigência do item 1 do AIM. No item 2, a acusação é de deixar de pagar o ICMS por emissão de nota fiscal eletrônica, referente à operação tributada com erro na determinação de base de cálculo. Descreve o relato infracional que trata-se de operação de transferência de mercadoria, CFAP número tal, realizada através da DANF número tal, emitida em 18/4/2018, onde não houve destaque devido de imposto. O ilustre juiz relator cancelou a acusação nos seguintes termos. Transcrevo a decisão do Dr. Carlos, né, em que cita a súmula 166 e decisão do STF. E continuo no meu voto. Só um minuto. No caso, embora bem fundamentado o voto, divirjo do ilustre juiz relator e opino pela manutenção integral do item 2. A legislação impõe a ocorrência do fato gerador na saída a qualquer título. Ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, inciso 1 do artigo 2º da Lei 6374. Assim, por força do artigo 28 da Lei 13457, afasto a tese de que as operações não são tributadas, conforme a súmula 166 do STJ. Também registro que não há decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, na ADC 49, e que atualmente o ministro Edson Fachin, em sede de embargo de declaração, proferiu voto no sentido de modular os efeitos da DC 49. Portanto, entendo que nesse cenário não há como afastar a norma de incidência, com fundamento na súmula 166 e decisão do STF na DC 49. Adicionalmente, no mesmo sentido, destaco a ementa que consta na resposta à consulta 24.375 de 2011. Vejamos, transcrevo a ementa e continuo no meu voto. Enquanto não proferida a decisão final referente aos embargos de declaração interpostos em razão das omissões decorrentes do teor da decisão proferida na ADC 49, e tendo em vista que a legislação vigente do imposto, Lei Complementar 87 de 96, Lei Estadual 6374/89 e RICMES 2000, e a natureza vinculada da atividade fiscalizatória, entende-se que permanecem aplicáveis às atuais disposições legais condicionantes ao correto aproveitamento de crédito nas transferências de estabelecimento do mesmo titular. Destarte, divijo do ilustre juiz relator para afastar os argumentos do recurso ordinário e manter integralmente o item 2 do AIM. Com relação aos demais itens 4 e 5, acompanho integralmente o juiz relator pela manutenção integral das exigências. Adicionalmente, pondero que, em relação ao item 5, a resposta à consulta tributária 22.080 expõe sobre o direito ao crédito pelas aquisições de materiais de limpeza. Transcrevo parte da resposta à consulta e continuo no meu voto. Ou seja, os materiais de limpeza que podem conferir o direito ao crédito são os que são usados no produto industrializado e não em máquinas e equipamentos e instalações industriais. Por fim, acompanho o ilustre relator no que se refere aos pedidos subsidiários. Antes posto, considerando as provas dos autos, divido do ilustre juiz relator, Dr. Carlos Henrique Martins de Lima, para conhecer do recurso de ofício e no mérito dar-lhe provimento, e conhecer do recurso ordinário e no mérito negar-lhe provimento. Vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. Só lembrando, presidente, que eu vou apresentar uma preferência nesse caso. Tá? Tá ok.
Pode fazer o pedido, doutor Walter. Presidente, acho que o doutor Carlos vai ter que confirmar o voto dele, porque não abriu para mim aqui. Obrigado. Já confirmei, doutor Walter. Obrigado. Só para contextualizar, o pedido de vistas tem 15 dias, tá? E o doutor Walter, ele acabou passando esses 30 dias, 15 dias, então ele perde o direito a vistas, mas ele fez o voto de preferência, ele fez a vista e vai carregar ele como um voto de preferência, tá? A senhora quer se manifestar, fica à vontade. A oportunidade para eu fazer a sustentação oral é posteriormente? Esse caso eu ainda não sustentei. O presidente está no... Presidente, está sem som. Tá. Como é retorno de vista, aí ele não tem sustentação oral, doutora. Mas já foi realizada. Já foi realizada na primeira sustentação, foi outra patrona, desculpa, eu não estava com essa informação, tá bom. Tá, é o retorno de vista, eu até citei ela, que ela estava presente à sessão e ela comentou sobre o cavaco de madeira, o representante fiscal até perguntou para ela se realmente era isso, e ela falou que realmente era isso, porque... Então, por isso que eu até citei no voto anterior, entendeu, doutora? Pois é. Acontece que, bom, além desse ponto, é a questão da quebra do diferimento mesmo, porque entendemos que é uma exceção, é aplicado o artigo 428, é uma exceção à regra do diferimento, existe a quebra, e por isso a razão de termos aí nos creditado e ser legítimo o crédito. Mas isso a gente coloca em discussão na Câmara Superior, porque a gente tem paradigma e está revertendo esse ponto. Tudo bem. Eu até achei assim, né? Particularmente, eu olho a discussão e vejo assim, né? Tem a regra geral e tem uma exceção aí fica meio complicado para a empresa, né? Mas faz a gente parte, tem bastante jogado aí a nosso favor. Joia. Vamos seguir. Obrigada. Eu já lancei. Doutor Walter, quer passar a leitura? Fica à vontade. Obrigado. Apenas para pontuar também, presidente, que o caso do cavaco também me chamou muita atenção, mas é a questão que o presidente pontuou muito bem. São as provas nos autos, né? Quando os autos estão bem instruídos, com laudos, etc. e tal, a gente até observa com mais profundidade, né? Quando não tem, fica difícil, aí senão estaríamos sendo parcial, né? Nesse caso aqui, eu estou até lembrando esse ponto do cavaco, porque esse caso aqui, o meu pedido é de conversão de diligência, dupla diligência, inclusive. E aí eu justifico da seguinte forma, presidente. Presidente, pedir vista dos autos para melhor ponderar sobre os argumentos do doutor relator, juiz Dr. Carlos Henrique Martins de Lima, cujo bem elaborado relatório adoto em sua integralidade. Entendo que as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular ganharam novos contornos com a decisão do STF, ADC 49, né, de 2021, ficando declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Complementar 87/96, que tratam da incidência do ICMS nesse tipo de operação. Vale ressaltar que o trânsito em julgado não ocorreu ainda, porque há pendência de análise da modulação dos efeitos da decisão, mas com sinalização de serem ex-tunc para os casos em discussão administrativa ou judicialmente. Inclusive, a Câmara Superior, na sessão de 10/11/2022, julgou essa matéria, nos autos do processo 4095-546, dígito 1, cuja decisão foi publicada no Diário Oficial Eletrônico, edição 2771, de 11/11/2022. Prevalecendo o voto vista do juiz Dr. Edson Aurélio Corazza, no sentido da conversão em diligência para o presidente do tribunal, avaliar a questão de interesse público e suspensão do julgamento até que seja definida a questão dos efeitos modulatórios propostos pelo ministro Fachin. Vale ressaltar que, tanto como este julgador quanto o nobre relator participaram da referida sessão e acompanhamos o voto vencedor, que contou ainda com o voto do presidente deste egrégio tribunal. Assim, entendo que o julgamento em questão deva ser convertido em diligência ao presidente do egrégio tribunal para que se manifeste sobre a suspensão dos autos. Caso este não seja o entendimento da Câmara sobre a diligência,
Adianto que me curvo ao direito positivado vigente para as operações anteriores à data de julgamento da ADC 49, tendo em vista que não há certeza jurídica sobre os efeitos da decisão, que afastou a incidência do ICMS sobre operações de transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, isto é, entre matriz e as suas filiais, ou entre filiais. Outro ponto que merece conversão do julgamento em diligência é o item 2.5 do AIM, no que diz respeito aos insumos aplicados no processo. Em primeiro lugar, entendo que o documento trazido aos autos pela recorrente, folhas 8696A8712, não tem o peso técnico-jurídico de imparcialidade e elaboração por profissional com habilitação técnica específica de processo de fabricação, pois é assinado, salvo menor juízo, pelos próprios funcionários responsáveis pelos setores da empresa recorrente. Contudo, não há como deixar de considerar que tal documento produzido pela recorrente fez parte dos seus argumentos desde a defesa inaugural, o que impõe ao agente autuante o aprofundamento da sua análise sobre a destinação e aplicação das mercadorias no processo de fabricação dos produtos, no momento da sua manifestação. Ocorre que a manifestação fiscal, folhas 8718 a 8719, o agente fiscal se pronunciou sobre as 17 folhas de esclarecimentos de forma genérica e sem aprofundamento fundamental para que possamos ter um contraditório firme para julgamento do recurso. Vejamos especialmente os pontos que destaco na manifestação fiscal. São poucos, né? Eu transcrevo a manifestação inteira, mas sobre mesmo os insumos que estão sendo julgados, o fiscal se manifestou da seguinte forma: operações com produtos para uso e consumo no estabelecimento são utilizados especificamente para a limpeza da linha de produção e depois sendo posteriormente descartados em estação de tratamento de efluentes. O consumo destes produtos não se perfaz durante o processo industrial propriamente dito, e sim nos momentos anteriores e ou posteriores a eles, meramente pré-requisito do processo produtivo. Não são consumidos diretamente no processo de fabricação. Não podem ser caracterizados como matéria-prima ou produto intermediário integrado ao produto final. Eu só pontuo aqui, né, a parte do produto intermediário integrado ao produto final, porque não é isso, né? Mais adiante eu explico. Então, aqui no voto, com as vênias de estilo acerca do entendimento do agente fiscal, o enfrentamento dos esclarecimentos trazidos pelo contribuinte foi superficial e genérico, pois a definição de produto intermediário é aquela cuja mercadoria não se integra ao produto em elaboração, mas que sofra alterações em função da ação direta exercida sobre o produto em fabricação, descaracterizando a sua composição original, física ou quimicamente. Assim, as mercadorias descritas, as folhas tais, que é do relatório da recorrente, né, podem configurar produtos intermediários de processo de fabricação, nos termos da decisão normativa CAT número 1 de 2001, mas não pelo fato de serem idênticas àquelas mencionadas na norma. Contudo, porque a referida norma afirma que os itens são meramente exemplificativos e dependem da análise do contribuinte e competindo ao fisco concordar ou não, o que deveria ter ocorrido no caso da manifestação do agente fiscal, cuidando ainda para se pronunciar-se, né? Pronunciar-se pontualmente sobre o insumo e aplicação no setor produtivo, se não vejamos o que a norma estabelece. Aí eu trago os itens 8 e 9 da decisão normativa CAT 1 de 2001 e destaco o seguinte: tem-se que as normas reguladoras atrás citadas estabeleceram as condições, limites, procedimentos e até mesmo certas cautelas a serem observadas pelo contribuinte quando da sua apropriação do ICMS incidente sobre a entrada ou aquisição de insumos. E no item 9 eu destaco o seguinte: não tem a pretensão de esgotar, que é a decisão normativa, né? Não tem a pretensão de esgotar o assunto, mas apenas e tão só fornecer parâmetros gerais que possam nortear o contribuinte e os agentes fiscais de rendas deste Estado frente a uma determinada situação de fato, segundo a legislação tributária vigente aplicável a cada caso. Essa é a orientação da decisão normativa CAT. Aí, o que eu analiso, né, trago como voto? No caso em julgamento, podemos citar alguns itens que estão em linha com a decisão normativa CAT 1 de 2001, item 3.1, no sentido de insumo aplicado na linha de produção, que não foi devidamente analisada e aprofundada na manifestação fiscal.
De forma bem rápida, né, só os destaques em negrito, a sanitização da água é um ponto que precisaria ter manifestação, porque tem hipoclorito de sódio, né, e isso é tratamento de água para consumo no processo. Estamos falando de alimentos, né? O item 2 é lavação das frutas. É o que está escrito no relatório, não tem manifestação nenhuma sobre esse ponto. Enzimas e tocoferol, né? São produtos químicos, e aí precisa de uma análise para saber qual é a função disso dentro do processo. Há uma descrição por parte da recorrente. O que não há é uma manifestação, né, fiscal sobre esse assunto, que depois eu pontuo. Graxa food e óleo food. Isso me chamou a atenção. Se isso daqui tem contato com os alimentos, se tem um teor comestível, mas não sei. Sacos plásticos, etiquetas adesivas que constam realmente essa parte na licença normativa CAT. GLP-20 para empilhadeiras. Isso aqui é um assunto tão batido, que é o combustível, né, das empilhadeiras de processo de fabricação. Nitrogênio líquido, não sei qual a finalidade, mas é um insumo normalmente para o processo de fabricação. Cal virgem, né? Controle de qualidade, isso está específico na decisão CAT número 1. Bagaço de cana e óleo combustível, só para manifestação. O propilenoglicol, por exemplo, ele é um agente químico que interage diretamente com os alimentos, por isso que eu fiquei com dúvida, né? E amônia. Depois cal, coagulantes, floculantes, hipoclorito de sódio, de cálcio, ediclorosuicidurato de sódio. Tudo estação de tratamento de efluente. E, como a gente vai ver abaixo, eu transcrevo o item 3.1 e só destaco os pontos que são semelhantes. Não estou dizendo que são idênticos, mas semelhantes. Aí eu destaco o seguinte, na 3.1, né, da decisão normativa CAT. Entre outros, tem-se ainda, a título de exemplo, está escrito da decisão, desintegram totalmente no processo produtivo, etiquetas, sacolas, produtos químicos utilizados no tratamento de água de afluente e afluente, e no controle de qualidade. Isso consta da decisão normativa CAT. E voltando aqui, encerrando o voto, com relação aos itens do laudo interno, que eu chamo o tempo todo, né, um laudo interno da empresa, que atuam no ambiente de higienização das áreas de fabricação e suas máquinas e equipamentos, também há necessidade de análise pelo agente fiscal, tendo em vista que se trata de processamento de alimentos, que depende de ambiente livre de agentes físicos, químicos, biológicos, para fins de atendimento às normas de vigilância sanitária, não se tratando mera preparação da área fabril ou com atuação antes ou depois do processo de fabricação, mas podem fazer parte, não estou afirmando, né, mas podem fazer parte do método produtivo para obtenção do produto acabado. E aí eu concluo, presidente, da seguinte forma: por essas razões, converto o julgamento em dupla diligência, sendo uma para a presidência deste egrégio tribunal, para apreciação da ADC 49 e, consequentemente, suspensão destes autos, desde que também trata da transferência de mercadorias entre matriz e filiais e entre filiais, que é o que consta, inclusive, como um documento fiscal, né, que é o 2, e outra para o agente fiscal atuante, para que se aprofunde as suas considerações para cada setor de fabricação com os insumos ali consumidos, descritos nas folhas 8696 a 8712, no prazo de 30 dias. Após, no mesmo prazo, vista a outra representação fiscal para apresentação do seu parecer e, na sequência, a recorrente para exercício do contraditório. Perdão, presidente, pelo voto um pouco extenso, mas o presidente já sabe da minha posição com relação ao processo de fabricação, né? Obrigado, presidente. Tá. Deixa eu só para a doutora Marina ver, muito embora ter sido um voto de preferência, foi lançado como voto de preferência, na verdade é um voto de vista mesmo, né? Porque, como eu já havia dito, ele escoou o prazo, por isso que ele ia carregar como voto de preferência, mas é um voto de vista, tá? Antes do doutor Carlos falar, deixa eu só deliberar uma coisa aqui. São duas coisas, tá? Uma é a diligência para suspender o processo, que foi decisão ontem da superior, o doutor Carlos comentou comigo, né? Para verificar a DC 49. Sobre essa diligência, esse é um caso. O outro caso é a diligência para o FR. Então, você não pode ter as duas diligências ao mesmo tempo. Ou suspende ou mantém, tá? Diligência para o AFR. Nesse caso aqui,
eu vou manter eu vou manter meu voto contrário às duas diligências, e eu explico, tá? A diligência para o AFR eu entendo que não é necessária. Por quê? Porque, como eu mencionei no meu voto, os produtos têm que ser integrados, eu sigo a linha de que os produtos têm que ser integrados e tudo mais, né? O laudo tem um problema que o doutor Walter falou, que foi feito aparentemente próprio funcionário da empresa, e outra coisa é assim, né? Se ele se consome e são produtos alimentícios, no caso suco de laranja, e ele faz parte ele bastava trazer a, a, a composição química do produto que ele está lá escrito. Ele falou, olha, esse produto aqui, ó, tem um conservante tal. Esse produto aqui, ó, tem isso aqui. Bastava trazer isso para mim. Por quê? Porque aí eu ia ver que realmente ele faz parte do processo de industrialização e ele se agrega ao produto. E essa é uma discussão assim que até o Dr. Walter tinha falado, que alguns produtos químicos utilizados na limpeza, eles se integram ao produto final, né? E não são não trabalham com aspecto de mera higienização, mas eles verdadeiramente integram o produto final. Eu até fiquei pensando, eu falei, olha, bastava trazer aqui o rótulo para mim e falar, olha, esse produto que ele está falando que não integra o produto final, ele integra. Tanto é verdade que faz parte aqui tá aqui, ó, no rótulo que ele faz parte do produto final, né? Então, esse é um item. Com relação à segunda diligência para a presidência, como a gente está em sede ordinária, eu deixo para ficar represado em especial, tá? Então, eu adiantaria o julgamento aqui, e quando sair a decisão final, como a própria doutora já adiantou, e eu também já vi isso daí, tem paradigma em relação ao item que fala do cavaco de madeira. Tem decisões que eles vão lá e abarcam realmente a questão da utilização como insumo industrial e, portanto, como queima, né, insumo industrial, e vai lá e dá direito ao crédito. Por isso que, fatalmente, esse recurso ele vai ter paradigma para subir para especial e ele vai ficar parado na assistência. Por isso que eu acabo deixando o julgamento em relação à decisão da ADC 49 mais para frente, né? Mas fica à vontade, doutor Carlos, queria falar? Pois não. Não, presidente, é isso mesmo. Na realidade, eu quero parabenizar o voto do doutor Walter, muito bem colocado o voto de vista, doutor Walter. Como sempre, né, doutor Walter? E na realidade, doutor presidente, como é um tema bem colocado, como o doutor Walter mencionou, foi colocado ontem na Câmara Superior, e até eu pedi uma preferência, mas aí, efetivamente, como o presidente efetivamente falou dos fatos que independe, que pode ser julgado agora, né? Então, efetivamente, eu vou manter, então, minha posição e, efetivamente, depois, eu vou adotar um novo posicionamento da Superior. Quer pontuar alguma coisa? Podemos encerrar os debates. Presidente, só pode me liberar fazer aqui uma edição do voto, só para acertar um... Tá ok. Só para esclarecer, doutora Marina, o que acontece? A ADC 49, aí, que trata da transferência, como está em sede de embargo de declaração, eu até um tempo atrás brinquei e falei, olha, por via transversa, se modular os efeitos, que é o que caminha a modulação dos efeitos, que está para definir o quanto realmente deve ser a modulação dos efeitos, né? Vai dar inconstitucional daqui para frente a regra, mas constitucional daqui para trás, né? E eu acredito que, assim,
o fisco vai ter que olhar isso daí e contemplar a hipótese. Fala, olha, vai ter que dar um prazo para as empresas recolherem esse ICMS, daí para frente eu não sei como é que vai fazer. E dar prazo para aqueles que fizeram, seguindo 166, de recolher, e aqueles que mantiveram, mas assim, a resposta à consulta, que eu até citei no meu voto, é no sentido de manter isso daí, entendeu? Porque como muitas empresas têm até recolhimento centralizado, você manter o débito de imposto na saída e o crédito na entrada. É a resposta à consulta para manter isso daí. E em sede especial, eu acredito que eles vão aguardar essa decisão, tá? Sim. E vão fazer uma temática. Assim que sair a decisão da STF, provavelmente eles vão fazer uma temática e aí vão definir como é que o tribunal vai agir. Mas eu só não queria segurar em sede ordinária, Tá claro, Uhum, né? Porque concordo. como tem paradigma, se não Recorrer, tivesse paradigma para vai. subir, aí Sim. eu estancaria aqui e falaria, não, vamos segurar aqui para A não ter gente problema. sempre vai defender aqui a súmula 166, o tema 1099, a DC a gente já tem o julgado no nosso entender de mérito, mas a questão da modulação aqui vai em relação ao período autuado, né, que vai decidir a conduta, né? E eu já digo mais, assim, nós tivemos um caso aqui também de um convênio que trata de combustível, que ele foi feito por decreto. E quando isso chegou no Supremo, ele modulou os efeitos. Ou seja, passou a valer do período para trás. Conclusão, todo mundo que tinha abarcado a tese de inconstitucionalidade que estava correto, acabou tomando auto de infração e tendo que recolher. Feito. Entendeu? Então acaba... Vou aguardar isso aqui. Presidente, certo. eu já registrei o voto e só para deixar registrado que eu acompanho o entendimento sobre a DC 49 que o presidente apresentou. Ok, obrigado, doutor Walter. Eu vou encerrar os debates e passar a votação. Presidente, eu concluí meu voto. Então, não apareceu ainda para mim, doutor José. Ainda que Só um não segundo votou. aqui que acho que tem algum problema. Tá. Só argumentando também que, em sede dessas questões que ainda são controversas, né, em relação a essa modulação também dos efeitos, né, da decisão do Fachin, eu entendo que, além da questão também do cavaco, eu acho que são pontos a serem realmente, de fato, discutidos mesmo em sede de Câmara Superior, tá? Então, entendo que essas questões eu acho que teriam maior entendimento e uma discussão, maior número de julgadores também na Câmara Superior, tá? Só para justificar o meu voto nesse sentido. Tá, ok. Obrigado, doutor Rassui. Bom, doutor José Ricardo Rassui acompanhou o meu voto. Em síntese, o recurso ordinário foi conhecido e não provido, e o recurso de ofício conhecido e provido. E também, doutora Marina, na última vez que eu tive na Superior, tinha o processo da Luiz Dreyfus, que ia tratar justamente disso daí. Desse tema. O doutor Alberto Podigaec, ele era o relator e ele decidiu retirar de pauta. Então, eu acabei não participando desse julgamento para ver. Eu pesquisei,
eu citei 2 votos de especial que foram mantidas as acusações, e também vi 2 votos em sede ordinária que foi cancelado e que em sede especial não foi conhecido o recurso da Fazenda, né? Ou seja, são as mesmas situações, né? Só que câmaras ordinárias mantendo, a superior estabelecendo, mas com relação aos que foram cancelados, a superior ela foi lá e não conheceu do recurso especial da Fazenda, por isso que manteve o cancelamento. Tá bom? Tá bom. Então, eu estudei bastante caso. Mas Tá vou aguardar. Assim, se que tiver quando cair novamente um processo desse da minha relatoria, eu vou pesquisar novamente para ver qual que é a decisão da superior em relação ao caso. Tá A bom, gente doutora? teve um cancelamento, só para curiosidade, a gente teve um cancelamento recente de um dos casos, mas deu uma modulação em relação à decisão CAT 6, mas só para conhecimento. Então, uma parte foi cancelada e outra mantida, a depender do período do auto. Mas Sim. a gente tem tido sucesso, e se não, para o judiciário. Vamos em Tá frente. bom. Obrigada, viu? Um bom dia. Obrigado. Até mais. Último processo da pauta é o processo AIM 4082090, Farmácia Buenos Aires Limitada, Dr. Carlos Henrique Martins de Lima, é o relator. Fica à vontade, doutor Carlos. Obrigado, presidente. Só um minutinho. Presidente, aqui se trata de um auto de infração composto de uma infração, deixou de proceder o estorno de crédito CMS no montante tal, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2013, decorrente de mercadoria entrada utilizada em industrialização e cuja saída tinha não tributado, circunstância supostamente imprevisível a data da entrada da mercadoria nos termos do relatório circunstanciado, e conforme cobre juntados nos autos. Inconformada, a recorrente apresentou defesa de folhas de 81 a 106, a decisão de primeira instância que julgou procedente o auto de infração. Após a decisão de primeira instância, a recorrente não apresentou o recurso ordinário, correndo inscrição na dívida ativa de folhas 475 a 478, bem como a representação fiscal para fins penais de folhas 479 a 486. Tendo a recorrente apresentado pedido de revisão de débito fiscal de folhas 487 e 496, sendo esse indeferido pela Secretaria da Fazenda. A DTJ de folhas 542 e 543 proferiu despacho informando por força de sentença proferida nos autos tais encaminha o expediente ao núcleo fiscal de cobrança para cancelamento da descrição da dívida ativa CDA tal, bem como a representação fiscal para fins penais, efetivando o ofício tal em atendimento de determinação judicial no que tange a reabertura de prazo para interposição de recurso cabível. A intimada recorrente apresentou recurso ordinário, não há pedido de sustentação oral. Esse é o relatório, presidente. Vou direto ao voto. Primeiramente, afasta o preliminar nulidade, diz que a auto-infração vislumbra a clareza e motivação da autuação, fato jurídico tributário a sujeito passivo, período que se refere ao tributo e a base de cálculo tendo sido carreado para os autos toda a documentação probatória do fato objeto do auto, tendo sido assegurada a recorrente contraditória e ampla defesa. Ou seja, a lavratura do auto-infração obedeceu às regras legais previstas no artigo 142 do CTN, estando perfeito consoante a convencional dispositivo legal, motivo pelo qual faço a preliminar nulidade. O ponto central da atuação refere-se à mudança de tributação efetuada pela recorrente e suas consequências, no que se refere a saídas de medicamentos manipulados, tendo em vista que, até o final de 2011, ela tributou todas as saídas pelo ICMS, mas a partir de fevereiro de 2012, obteve sentença judicial favorável no sentido de que os produtos personalizados, fabricados através de manipulação de medicamentos, passariam a ser tributados sobre ISS. Essa mudança de tributação nas saídas dos medicamentos manipulados acarreta alteração na apropriação dos créditos dos insumos adquiridos para a industrialização desses medicamentos, mas tal não foi observado nos livros fiscais da recorrente. Realmente, como alega a autoridade fiscal, os demonstrativos por ela trazidos apontam, a partir de 2012, foram levados à tributação do ICMS valores de operações de saídas equivalentes, em média, a 20% das mesmas operações dos períodos anteriores. Contudo, embora o valor do ICMS debitado tenha saído drasticamente após a decisão judicial favorável ao contribuinte, os valores tomados a crédito mantiveram-se no mesmo patamar anterior, ou seja,
a recorrente creditou-se integralmente de todos os insumos e matérias-primas adquiridos para a manipulação. Tal creditamento é indevido, eis que os insumos adquiridos para industrialização, seguidos de posterior saídas tributadas pelo ISS, não poderiam gerar créditos ou, na hipótese considerada inicial de infração, deveriam ser objeto de estorno do crédito do imposto apropriado anteriormente nos termos do disposto do inciso 3 do artigo 67 do ICNS. No mérito, a recorrente alega aqui, em resumo, que não foram consideradas aquisições de mercadorias como objetivo de revenda e agias retificadas. No entanto, a relação às GIAs apresentadas em folhas 309 a 46 trata-se de documentos entregues após notificação de início de fiscalização, inclusive após a lavratura do auto de infração 17 de 10 de 2016. As GIAs são de novembro de 16, ou seja, não há que se falar em espontaneidade recorrente passivo de afastamento de penalidade nos termos do artigo 529 do RICMS. No tocante à aquisição de mercadorias com objetivo de revenda, tais mercadorias foram consideradas no cálculo do imposto a ser estornado, tendo a autoridade fiscal empregado o método de cálculo apenas em relação ao valor a ser estornado, mantendo os valores de crédito apropriados proporcionais às saídas tributadas pelo ICMS. No que concerne a alegação de que as multas têm caráter confiscatório, violariam os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e cabo sanitário, que a aplicação dessas penalidades observou a legislação vigente e aguarda a proporcionalidade da infração cometida, não cabendo qualquer reparo. Por outro lado, nos termos do artigo 28 da Lei 3.457, a esse Tribunal de Imposto e Taxa é vedado afastar a aplicação no julgamento do processo administrativo tributário, bem como analisar as questões pertinentes a alegações de inconstitucionalidade, exceto em hipótese em que a inconstitucionalidade tenha sido reconhecida pelo Poder Judiciário, na hipótese em que a lei autoriza. Tendo em consideração as alegações do recorrente devido à questão da taxa Selic, já tem. Antes exposto, decido conhecer o recurso ordinário e dar parcialmente provimento para limitar os juros de mora sobre a principal e a multa referente à taxa Selic, com fundamento novo, a súmula 10, revisado, e manter a decisão proferida em decisão em primeira instância. No tocante à infração relativa ao crédito de imposto que trata o item 1. É assim como eu voto, presidente. Tá ok. Está em discussão. O voto já estava disponível. Alguém tem alguma dúvida? Já está registrado o voto, presidente. Então, okay. Vou encerrar os debates e passar a votação. A Sui está conseguindo confirmar a presença? A Sui já votou? Está congelada a imagem dele.
aguardar o doutor José fazer o registro do voto. Está com probleminha aqui no sistema, parece. Minha máquina ela travou. Eu vou tentar entrar novamente na. Ah, tá. Tá, desculpa, peço desculpas. Não, estava aparecendo você, mas você estava congelado. Ah, entendi. Alguma coisa da internet aqui do. Vou fechar tudo. Deixa eu só. Alguma coisa no Teams que chegou a travar a máquina. Vou tentar entrar aqui novamente na VPN. Peço desculpas aí pelo imprevisto. Não, sem problema. Acho que eu vou reiniciar minha máquina. Será que eu consigo entrar também pelo celular, Silvio? Ou colegas? Eu acredito que para votar não vai ter como votar Ah, sim, pelo celular. Posso fazer dar um despacho aqui no processo?
Você vai acompanhar o voto do Dr. Carlos? Vou acompanhar o voto. Tá bom, então. Eu dou um despacho no processo, falando que, por motivos técnicos, você não conseguiu votar, mas que você concorda com o voto do Dr. Carlos. Isso. Pode ser? Pode ser. Senão Tá. atrapalha todo mundo aqui. Só para despacho no processo. Tá certo. Vou passar a leitura aqui do despacho. O Dr. José Eduardo Rassui, por motivos técnicos, não conseguiu inserir o voto, mas oralmente manifestou concordância com o voto do ilustre juiz relator, Dr. Carlos Henrique Martins de Lima, pelo conhecimento do recurso ordinário e parcial provimento. Tá ok? Ok. Eu vou salvar o despacho e vou encerrar a votação. Só que eu não consigo. Ah, não. Você vai ter que votar, viu, Rassui? Eu não consigo encerrar a votação. Então a gente vai ter que esperar. Tá, peço perdão aí, porque agora a minha máquina reiniciou, agora eu vou tentar carregar aqui o Windows e... Tá. Eu não sei, alguma coisa no Teams que acabou... Não, e o pior é que ficou gravado aqui que você não conseguiu, ficou já o despacho do processo, mas aí tudo bem. Tá.
Nossa, tá bem lento aqui. Tá bem lento? Eu vou fazer o seguinte. Eu posso tentar reabrir debates? Posso tentar reabrir debates? Aí você não confirma a presença. Pode ser. Tá, vamos lá. Agora, se der pau no Dr. Carlos e no Dr. Walter... Deixa eu só tentar mais uma vez aqui. Agora ele está abrindo aqui o... Aí tá abrindo? Chrome. Tá abrindo. Perdão, hein, gente. Me desculpe. Esse inconveniente técnico. Bom, tá aí o Dr. Walter para confirmar a presença também. Agora ele vai pedir o crachá aqui. Tá quase, tá quase. Eletrônico. Estou entrando no processo. Confirmando presença. Agora confirmei presença. Tá. Iniciar a votação. Tá. Pronto. Aí deu. Bom, encerrada a votação desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Peço para que todos aguardem o encerramento da gravação e transmissão. Mais uma vez, agradeço a presença do Dr. José Ricardo Rassui aqui pela substituição do Dr. Rafael e o Dr. Jean pela DRF, aí, substituindo o Dr. Rodolfo. Tenham todos um bom dia e um ótimo final de semana. Obrigado, bom dia. Obrigado também.